bem? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem neste dia, né? Hoje a gente vai para mais uma aula de história. A gente vai falar sobre Roma Antiga, mas especificamente sobre a origem dela, tanto a mítica quanto a origem real dela. A gente vai falar também sobre os aspectos geográficos dos três períodos da Roma Antiga, que é a monarquia, a república e o império. Eu esqueci de mencionar na última aula, mas Grécia e Roma, eles são vistos como antiguidade clássica, porque boa parte da cultura ocidental atual, ela é inspirada na Roma e na Grécia. Várias coisas, tanto na política como em outros âmbitos da sociedade, neste período especificamente. Então, a gente tem a democracia atualmente, a gente tem a formação de repúblicas atualmente, a gente tem a herança cultural, a gente tem a filosofia, que a gente tem vários filósofos, que os filósofos surgiram na Grécia, a gente tem a língua portuguesa também é oriunda do latim, que era de Roma Antiga, então é por isso que a gente fala que é antiguidade clássica. Bom, a Roma Antiga, então, ela é situada ali na região do Mar Mediterrâneo. Se vocês podem ver aqui, a Península Itálica, Roma está aqui, ó. Os romanos, eles conquistaram desde do Egito, do norte da África, foram para a Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, foram para o Oriente Médio, onde é a Síria, Mesopotâmia, Ásia Menor, eles foram até lá onde fica a Inglaterra. Então, para vocês verem como que eles conseguiram conquistar um império enorme. O Império Romano, ele é o maior império do Ocidente. Então, essa é a região. E eu trouxe também um mapa atual dessa região. Então, a gente vê que é aqui na Argélia, aqui na Líbia. Então, toda essa região aqui pertenceu um dia ao Império Romano. Está presente ali na Península Itálica. Ela é rodeada pelos mares Mediterrâneo, Adriático, Tirreno e Jônico. O Mar Jônico é esse daqui. O Mar Adriático é o que fica a leste da Península Itálica. O Mar Tirreno é o que fica a oeste. E aqui embaixo o Mar Mediterrâneo. O norte de Roma é composto pelos Alpes. Contrariamente à Grécia Antiga, que tinha um solo muito infértil, um solo muito rochoso, um solo que não dava para praticar agricultura, Roma já tem planícies férteis, então ela já consegue praticar agricultura. E também ela possui características do litoral que favorecem a prática da navegação. Então, Roma é formada por povos de origem indo-europeias. A gente tem ali latinos, sabinos, etruscos, gauleses, gregos e vários outros povos. Os mais importantes aqui de início são latinos e sabinos, que foram considerados os fundadores de Roma, e os etruscos presentes na monarquia, que é o primeiro período de Roma, a primeira forma de governo de Roma. Então, existem duas origens de Roma, a origem mítica e a origem real. Então, a origem mítica ela está contida na Eneida de Virgílio. Virgílio, se a gente pode traçar um paralelo, Virgílio seria como se fosse o Homero da Grécia. Então, o Homero ele compôs Ilíada e Odisseia, que foram os poemas que serviram como fontes históricas daquele período grego. E nesse caso aqui, a gente tem a Eneida, que é a do Virgílio. Então, a origem lendária é a seguinte: os irmãos Rômulo e Remo, eles são filhos de deuses. Eles foram abandonados à margem do rio Tibre, onde eles foram amamentados por uma loba. Esse amamentados por uma loba dá a eles a característica de que eles são guerreiros, de que eles vão ser pessoas importantes, de que eles vão ser pessoas fortes ali no... Então, os irmãos, junto com um grupo de latinos e sabinos, fundaram o pequeno povoamento ali ao redor do Tibre, que deu origem à cidade de Roma. Mais para frente,
o Rômulo mata o Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Então, a origem de Roma é, assim como na origem mítica, a origem de Roma se dá às margens do rio Tibre, também como fortificação de latinos e sabinos que queriam proteger a região. E vocês reparam que grande parte das civilizações, eu não falei sobre o Egito e a Mesopotâmia, mas grande parte das grandes civilizações passadas, elas nasceram ao redor de um rio, às margens de um rio. No Egito, a gente tem o Nilo, que foi o que deu origem à humanidade, basicamente. Na Mesopotâmia, a gente também tem um rio ali. E em Roma, a gente também tem outro rio que dá origem a uma civilização. O primeiro período de Roma foi a monarquia. Ele aconteceu durante os anos de 753 ao 509 a.C. Ele é muito caracterizado pela agricultura e pastoreio, ou seja, a agricultura de subsistência. Eles produziam para sobreviver. O rei, ele tinha funções executivas, judiciais e religiosas, então ele fazia tudo, só que ele tinha restrições por causa do Senado, que era composto por uma oligarquia, e que era quem criava as leis, quem sancionava as leis, e ele era composto por anciãos, especificamente 300 anciãos. A monarquia ela tem grande influência etrusca. O último rei de Roma foi Tarquínio o Soberbo. Ele foi deposto pelos patrícios que colocaram fim à monarquia. Os patrícios eles compunham a oligarquia, eles eram a parte rica, eles que participavam politicamente da civilização ali. Bom, no meio a gente tem os clientes, que são agregados aos patrícios, eles e também possuem uma riqueza maior do que as dos plebeus. E embaixo a gente tem os plebeus, que são pequenos camponeses e são pessoas mais marginalizadas. Bom, a sociedade ali era mais estamental, então não tinha como você mudar um pouco do seu grupo social. Então, se você nascia plebeu, se você nascia patrício, se você nascia cliente, você continuava da forma que era. Mais para frente foram surgindo outras camadas sociais, como os escravos. A princípio foram obtidos a partir de dívidas, eram plebeus que tinham dívidas e se tornavam escravos, mas depois acabaram se tornando escravos por guerra. Então a gente inicia a república. Então a oligarquia patrícia ela depõe o rei e assume o poder. Então eles detêm o monopólio político ali de Roma. O que é um monopólio? O monopólio é quando só um grupo detém o poder de algo. Então a gente tinha também as assembleias. Elas elegiam os governadores. Os patrícios eles tinham maior número de votos e os plebeus eles possuíam menor número de votos. E os votos eram censitários, ou seja, de acordo com a renda. A gente tinha ali então vários cargos do governo. Tínhamos o pretor, que aplicava a justiça, tínhamos o edil, que administrava a cidade, tínhamos o questor, que cobrava os impostos, o censor, que fazia a contagem da população e organizava as eleições, tínhamos o cônsul, que são os poderes militares, e temos também o ditador, que exercia vários cargos e assumia em alguma situação especial. A situação especial seria extrema crise, uma situação de desordem mesmo da população. Então os plebeus eles começavam a ficar inquietos porque eles não podiam participar muito bem da política. E mesmo eles sendo a maior parcela da população, eles não podiam participar tão fervorosamente da política. Então a gente tem várias lutas sociais. E dessas lutas sociais acabam surgindo algumas leis e algumas outras políticas ali dentro. A gente tem a instauração do tribuno da plebe, que são 2 plebeus que são eleitos ao Senado, então eles podem estar ali, tomar decisões para o povo.
A gente tem as leis das 12 tábuas, que são códigos de leis escritas em 12 tábuas. Antes disso, as leis eram orais, então você ia em uma assembleia e você ditava o que era lei e o que era regra. E depois disso, então, com a criação das leis das 12 tábuas, a gente tem as leis escritas. A gente tem a lei da Camuleia, que permite o casamento misto entre patrício e plebeu. A gente também tem a lei de Licínio, que permite acesso do plebeu às magistraturas. E a gente tem também a lei de Ogúnia, que permite a igualdade religiosa aos plebeus. E por último, a lei Hortência, que todas as decisões tomadas nas assembleias passam a ser leis. Com isso, não é possível mais ter escravidão por dívida e é preciso guerrear para conseguir escravos. Bom, politicamente falando, os plebeus eles têm os mesmos direitos que os patrícios, porém, socialmente continua tudo igual. O plebeu continua pobre, os patrícios continuam ricos, não muda quase nada. Então a gente começa no período da expansão territorial. De início, Roma conquista a região da Etrúria e da Magna Grécia, e Roma decide expandir pelo Mediterrâneo. Ela quer conquistar mais lugares, mas ali no Mediterrâneo ela encontra um obstáculo, que se chama Cartago. Cartago era uma colônia fenícia. Cartago ficava ali ao norte da África, como eu falei, e na onde é a atual Tunísia. Eles tinham um próspero comércio no Mediterrâneo. E eles não iriam deixar tão fácil assim Roma pegar o que é deles, né? Então, a partir daí começaram uma série de guerras que terminou com a vitória romana. Essas guerras, elas foram chamadas de guerras púnicas. Foram 3 guerras púnicas. A primeira é Roma contra Cartago, Roma vence. A segunda, o general de Cartago começa com um plano melhor. Ele começa a invadir lá pela Península Ibérica para ir até a Roma, mas mesmo assim ele perde porque ele deixa desprotegido Cartago e Roma vai. E a terceira Guerra Púnica não foi nem uma revanche de Cartago, foi Roma, ela, para impedir que Cartago se vingasse do que aconteceu, ela já falou, não, já vamos destruir aquela cidade ali logo, senão eles vão querer se revoltar e vão querer mais guerra. Então eles já dizimaram Cartago logo. Cartago perdendo, eles conseguem ter o domínio do Mediterrâneo, o Mare Nostrum. Não só do Mediterrâneo, como também do norte da África e da Península Ibérica. A expansão ela demandou muito dinheiro e consequências para Roma. Começam a se aflorar cada vez mais o conflito entre patrícios e plebeus. Por conta da guerra, eles conseguem saquear, eles conseguem as riquezas das colônias que tinham ali no norte da África e de todos os outros lugares que eles conquistaram. O modo de produção era subsistência, então ela se torna escravista. Os escravos, eles fazem tudo, então isso meio que acaba prejudicando até mesmo os plebeus, porque eles não têm mais o que fazer, porque são os escravos que fazem tudo. A gente tem a falência dos pequenos proprietários de terra e o surgimento dos latifúndios. Os pequenos proprietários, eles não tinham como combater, eles não tinham como concorrer com a importação de produtos estrangeiros, como trigos, madeira, metais e outros produtos que vinham das colônias. Então, acontece um êxodo rural, acontece uma marginalização da plebe e surgem também uma nova camada social que são os homens novos ou os cavaleiros. Eles são ricos também. E por último, a gente tem a formação da política panis et circense, que é pão e circo, a política do pão e circo, que consiste em você dar pão
e entretenimento para o pobre, para que ele fique alienado, para que ele não perceba que a vida dele está horrível. Indo mais para a questão aí das lutas sociais e como formas de soluções para esses problemas, a gente tem o surgimento dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Eles eram tribunos da plebe e eles proporam algumas leis que facilitassem a vida dos plebeus, mas não deu muito certo. Tibério Graco, ele propõe a reforma agrária, que é a divisão das terras que excediam ali, que eram de domínio público, em vez de serem todas concentradas na pequena oligarquia, poderia ter sido distribuída entre a população mais pobre, mas o Senado não gostou, se opôs e Tibério foi assassinado. A gente tem Caio Graco propondo a lei instrumentária, que seria a distribuição de trigo aos plebeus, né? Caio foi obrigado a se matar.